Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 15 de fevereiro, agora na Espanha, 10 horas e 29 minutos, no Brasil, 6 e 29 da manhã. Meus amigos, a BTC aqui no 15 minutos claramente está dando vigência a uma acumulação triangularizada. Aquele mega pump de ontem, deixa eu botar aqui no 1 minuto, só para a gente ver onde a BTC. Vamos botar no diário. A BTC ontem bateu na máxima 98.826. Estressou a mediana do canal de Keltner. Hoje a gente ainda não tocou na mediana do canal de Keltner. Mas aqui no 1 minuto a gente estressou a upper da banda de volatilidade no intraday. Ontem lá naquela máxima, em 98.824, a gente chegou a ficar ligeiramente acima da banda. Só que agora essa reguinha está fortemente engolfada pela banda de volatilidade de ontem. Isso aqui é um mega silêncio que precede um grande esporro. Esse padrão de retração e correção da BTC nos finais de semana pode eventualmente não se repetir. Muita gente fica shortando nos finais de semana, achando que a BTC vai acabar corrigindo de forma mais contundente. Vocês precisam entender que a demanda institucional ainda não arrefeceu. Eles seguem comprando ETFs de BTC basicamente de uma forma absurda, e para criar lastro para esses ETFs de BTC, os emissores dos ETFs, né, BlackRock, Fidelity, seguem comprando BTC. E BTC não se vende no supermercado do El Corte Inglês ali na esquina ou no bar do Manolo. BTC, nesse nível que os institucionais estão comprando, só se compra de holders, nem de mineradores, porque se a gente juntar todas as farms de BTC do planeta Terra, juntas, conjugadas, elas só produzem 3 BTCs a cada 10 minutos, o que dá mais ou menos 165 mil BTCs por ano, o que representa uma única compra nesse ciclo da MicroStrategy, que agora se chama Strategy, do Michael Saylor. Enfim, nesse nível, Bitcoin só se compra de holders. E vocês podem ter certeza, eu estou falando isso agora para os minerais, para os subprotozoários, que os holders não estão colocando em moedas fiduciárias, não estão colocando em USD ou BRL. Holders estão comprando as altcoins que constroem a base da Web3. Vocês precisam ficar atentos. Algumas altcoins estão performando muito bem contra a BTC. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, para aqueles que acham que não haverá temporada de altcoins, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Basta olhar a dominância. A dominância é o primeiro sintoma claro, resultado claro dessa performance interessante que as grandes soluções de camada 1, principalmente, estão ostentando contra a BTC. A gente vai, provavelmente, nos próximos dias, eu estou no diário aqui para a dominância, perder essa canaleta virtual de alta, que tinha desenhado uma bela armadilha de ursos, aí teve dificuldade para voltar para cima da canaleta. Lá na guerra tarifária do Trump, a gente voltou para 64,34, ou seja, retomou a tendência de alta para dentro da canaleta, e agora a gente está ameaçando perder a canaleta virtual de alta. Aí, se perder, a próxima parada para a dominância seria essa congestão aqui entre 57% e 58%. Neste momento, eu espero sinceramente que os senhoritos já estejam embarcados ou reembarcados, porque muito mineral eu sei que desembarcou. Agora eu vou botar no gráfico semanal do Others, que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização, contra a BTC, só para vocês terem em perspectiva o que está acontecendo. Quando essas altcoins de baixa capitalização começam a performar bem contra a BTC, então aqui eu estou no Others, cotado em BTC, ou seja, são as altcoins de baixa capitalização, de TRX para baixo, cotadas em BTC. Então vocês vejam que a gente está no botão de reversão de tendência, gente. Eu não consigo acreditar que essas pessoas estejam desembarcando do mundo cripto, me mandando textão, dizendo que as altcoins já desenharam topo para esse ciclo. Gente, basicamente a gente está iniciando a grande reversão dessa péssima
performance das altcoins de baixa capitalização contra a BTC. Agora que elas vão começar a performar bem contra a BTC, essa é a hora que os senhoritos precisam estar aportados nas melhores altcoins. Por isso que eu repito diuturnamente aqui no canal. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível de agressividade eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo: AI, DeFi AI, DeFi, infraestrutura descentralizada, RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real. Enquanto eu vos falo aqui agora, o mercado obrigacionista norte-americano está sendo tokenizado, Treasuries, Bonds, T-Bills estão virando token ERC20 na rede ETH. Por isso que eu repito, o que vem por aí, meus amigos, vocês vejam que algumas altcoins que constroem as grandes soluções de camada 1 já estão colocando ali as manguinhas de fora. LTC, a BNB deu um show nos últimos dias, agora deu uma corrigidazinha. A XRP está colocando as manguinhas de fora. Na seara fática, XRP dispara novamente quando a SEC deu andamento ao pedido de ETF de XRP no mercado à vista feito pela Grayscale. A Grayscale, ela tinha criado uma Trust, que é uma empresa de propósito específico, cujo único objetivo social era comprar XRP. E agora a conversão dessa Trust em ETF, o pedido para a conversão dessa Trust em ETF foi aceito pela SEC. Basicamente, agora a SEC tem prazo para definir, para decidir definitivamente esse pedido. Ou seja, quando a SEC aceita processar o pedido, ela tem prazo. Então, em 90 dias, provavelmente a gente terá um ETF de XRP no mercado à vista norte-americano, já que a SEC está, inclusive, desistindo daquela ação que ela propôs contra a Ripple, que é a dona do código-fonte da XRP, para que os tribunais federais americanos reconhecessem a XRP como um security, né, como um valor mobiliário. Ela está desistindo desse processo e está indo além. Agora ela vai autorizar um ETF de XRP no mercado à vista. É o novo normal. E a gigante maior emissora de stablecoin do mundo, a Tether, anunciou a aquisição de uma participação no lendário clube de futebol italiano, a Juventus. Gente, quando começa assim, grandes corporações criptográficas começam a comprar times de futebol. Essa não é a única notícia relacionada a grandes corporações criptográficas entrando no mundo dos esportes. A Aston Martin, a equipe de Fórmula 1 da Aston Martin, também anunciou um acordo histórico de patrocínio com a Coinbase de vários anos. E a Aston Martin, em homenagem ao mundo cripto, pagou inteiramente o acordo em USDC. A Coinbase tem relatado lucros recordes, então eu estou falando para os senhores, apesar das duas maiores CeFAs do mundo, Coinbase e Binance, ainda não estarem de volta para o top 20 de apps mais baixados lá do App Store do iOS e do Google Play, elas continuam reportando lucros recordes, ou seja, mesmo que o varejão ainda não tenha entrado em peso nesse mercado, o fato é que eles continuam reportando lucros recordes. Ou seja, em outras palavras, o varejão não chegou ainda, porque o índice do medo da ganância continua lá em patamares ridículos. Ontem estava 40, agora está 41, subiu um pontinho. Agora que a gente está voltando para a neutralidade, a gente chegou muito próximo do medo extremo. O varejão ainda não chegou, mas basicamente as grandes CeFAs continuam reportando lucros recordes. Por isso que eu falo, quando o varejão chegar, vai ser aquela fase da Banana Zone, do Raul Paul, em que a irracionalidade vai prevalecer. A gente vai ver projetos que hoje valem menos de 20 bi se aproximando de centenas de bilhões de dólares em market cap. Aquela multiplicação por 30, 40, 50 vezes que eu venho reportando para os senhores.
Por isso que eu repito, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E na seara geopolítica e finanças internacionais, uma alteração sísmica na Secretaria do Tesouro norte-americano e que pode acelerar a trajetória do Bitcoin para $1 milhão. O foco do Donald Trump agora, que deu ordens expressas para o titular da pasta, para a Secretaria do Tesouro, Scott Bessent, é reduzir a qualquer custo a taxa de juros de longo prazo. Para quem não sabe, o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, só tem poderes para definir a taxa básica de juros de curto prazo. A taxa de longo prazo, aquela que remunera os treasuries de 10 anos, são definidas pelo mercado. E o Bessent teve uma ideia genial para uns, né? Para outros nem tanto. Ele disse basicamente o seguinte: agora o banco que mantiver nos seus ativos lá no depósito compulsório treasuries do emitidos pela Secretaria do Tesouro norte-americano vai poder alavancar ainda mais. Porque não sei se vocês sabem, os bancos, eles nada mais são do que grandes operações alavancadas. O banco, o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, quando ele empresta para vocês, quando vocês pegam seus extratos lá e tem 30 mil de cheque especial ou 20 mil de cheque especial, não importa, e vocês gastam esse dinheiro, isso é dinheiro criado contabilmente pelo banco. O banco, ele só, quando o Itaú te empresta 100 mil reais, ele só precisa ter 10 mil reais depositados no compulsório lá do Banco Central. Agora, com essa operação do Scott Bessent, os bancos que mantiverem em ativos bloqueados no Banco Central, treasuries, mantiverem como ativos bloqueados no Banco Central treasuries, poderão alavancar ainda mais. O que a Secretaria do Tesouro na prática está fazendo? Expandindo o M2, porque quando o Itaú te empresta, quando você pega lá o teu extrato e vê lá 20 mil de cheque especial e gasta esses 20 mil, isso é dinheiro criado contabilmente e que expande o M2 como um todo. Então, o nível de alavancagem com que os bancos podem criar contabilmente essa grana é regulada pelos bancos centrais, que bloqueiam os recursos dos bancos e eles podem alavancar essa operação em torno de 10 vezes. Algumas operações um pouco mais, outras um pouco menos, a depender do tipo de operação. Mas o fato é que isso é dinheiro criado contabilmente pelos bancos. Então eu vou repetir. Os bancos que aportarem os seus ativos, aportarem nos treasuries, ou seja, alocarem nos ativos bloqueados junto ao Fed, treasuries, ou seja, os bancos que bloquearem ativos junto ao Federal Reserve em treasuries, em títulos de longo prazo, vão poder alavancar muito mais. Com isso, a Secretaria do Tesouro está resolvendo dois problemas. Por quê? Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia e a gestão era do Joe Biden, o americano foi lá e deu um freeze, congelou as reservas cambiais russas. Então, o que aconteceu? Essa situação criou uma crise de liquidez inédita para os treasuries de longo prazo, que são os títulos de longo prazo norte-americanos. Por quê? Porque o chinês olhou para aquilo ali e pensou: eu tenho trilhões de dólares em treasuries. O americano foi lá e congelou aquela porcaria lá do russo. Então quer dizer que eu não tenho nada. Que se o americano pode congelar a hora que quiser esses meus treasuries, eu não tenho nada. Aí o que aconteceu? Desde do freeze que o americano deu nas reservas cambiais russas, a China começou a desovar os seus treasuries, mas está desovando numa ordem de grandeza assim. Hoje talvez eles tenham menos de $1 trilhão. Já tiveram quase 3 tri, hoje talvez tenham menos de $1 trilhão e continuam desovando. Só que isso alimentou o quê? Uma crise de liquidez no mercado obrigacionista americano, porque para tornar esses títulos interessantes, o mercado ia só aumentando os juros desse que é definido pelo mercado, os juros desses títulos de longo prazo. Agora, com essa operação, o que o Scott Bessent está fazendo? Ele está atraindo o interesse do setor bancário global, principalmente os que operam nos Estados Unidos. Ele está atraindo o interesse do setor dos grandes bancos, que vão poder
que vão se interessar pelos Treasuries para poderem alavancar ainda mais as operações bancárias. Ou seja, percebam que tá. Por isso que eu falo, o sujeito que está fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Percebam a bizarrice que está acontecendo com a economia americana. Os bancos vão comprar um título que eles sabem que nunca vai ser pago. Esses títulos eles sabem que nunca serão pagos, que são os Treasuries, porque a dívida americana está indo para 37 tri e o PIB está lá em 20 e poucos trilhões, e o crescimento do PIB americano não acompanha o crescimento da dívida americana, mesmo em termos nominais. Então, olha a bizarrice que está acontecendo. Os bancos, eles vão comprar os Treasuries só para poderem bloquear esses títulos e alavancarem ainda mais as suas operações, porque quando o banco empresta dinheiro para vocês, eles basicamente criam contabilmente essa grana. E isso expande o M2, que é o Money Measure. Agora, percebam a bizarrice. Os bancos vão comprar títulos que eles sabem que nunca serão pagos, serão rolados, né? E eles vão alavancar uma operação para cima de corporações e famílias que estão cada vez mais endividadas. Ou seja, a economia americana, na verdade, o que o Scott Bessent está fazendo é dando uma espécie de gás de pedalada, né? Agora o M2 vai explodir, porque os bancos vão poder alavancar ainda mais. Nas palavras do Scott Bessent, agora a reforma da taxa de alavancagem do setor bancário vai melhorar a demanda por títulos do Tesouro de longo prazo norte-americano. Isso vai reduzir a taxa de juros de longo prazo, vai forçar também o Fed a reduzir na próxima reunião a taxa. Agora, vocês vejam como isso tudo, em algum momento, vai explodir lá num futuro não muito distante. Porque os bancos estão encarteirando algo que eles sabem que nunca... Os juros têm que ser pagos, mas esses títulos nunca vão ser pagos. Mas eles vão alavancar essa operação porque eles vão poder emprestar muito mais. Gente, o M2, que é a maior força motora de expansão do market cap da BTC e do mundo cripto, vai explodir. Vocês podem ter certeza disso. Essa notícia saiu lá numa notinha de rodapé da Reuters. Só que é a notícia mais importante para o mundo cripto. Porque você permitir que bancos possam rever a taxa de alavancagem pelo só fato de possuírem títulos do Tesouro Público norte-americano, isso aí vai expandir o M2. Por isso que eu estou falando, o sujeito que não está aportado em Bitcoin no mundo cripto, ele merece ser bem menos que um mineral. Quando eu olhei essa reportagem, na mesma hora eu fui lá no site do Arthur Reis e ele basicamente está escrevendo sobre isso novamente. E a OpenAI rejeitou a oferta de Elon Musk para obter o controle do ChatGPT e da própria OpenAI. O Elon Musk ofereceu nada mais, nada menos que 97,4 bilhões de dólares pela OpenAI, que é a dona do ChatGPT. O Sam Altman e o presidente do conselho da OpenAI, o Brett Taylor, eles avisaram que a OpenAI não está à venda. Eles continuam com a ideia de abrir o capital da OpenAI em algum momento e desdenharam da proposta do Elon Musk, dizendo que a OpenAI vale muito mais do que 97,4 bi. E 3 reféns israelis foram libertados em Gaza, enquanto o frágil acordo de cessar-fogo se mantém. Houve muita articulação, principalmente do Catar e de autoridades do Cairo. Enfim, tem toda uma triangulação para que Israel possa negociar com os terroristas do Hamas. Então, tem autoridades do Cairo, do Egito, do Catar, e esses 3 reféns acabaram sendo libertados. Os 3 foram capturados lá no ataque de 7 de outubro de 2023 contra o kibbutz Nir Oz, ao sul de Israel. Enfim, gente, vamos ver como essa história termina. A BTC aqui no Diário segue dando vigência a essa acumulação. Os senhoritos podem ter certeza que uma eventual fuga ascendente para cima de 109 mil dólares vai acabar formando uma pernada proporcional ao mastro. Então, por isso que eu estou falando, a BTC
assim que ela romper 109, em poucas horas ela pode buscar 130, 150 mil dólares eventualmente, porque ao contrário do que as pessoas acham, a BTC se move de forma espasmódica. Lembrem-se que quando o Donald Trump foi eleito, que a gente conseguiu romper aquela resistência em 73777, a BTC em 3 candles, ela saiu de 73 mil e foi bater 93 mil. Depois ela deu uma leve acumuladinha e depois, em uma semana e meia, ela já estava em 108. O que eu quero dizer com isso? As pessoas acham que a Bitcoin vai mandar e-mail, olha, vem cá, aporte aqui em mim que eu vou te deixar rico. Não é assim. A BTC, ela tem esse padrão de longos períodos de congestão e poucos períodos de explosão espasmódica. A BTC tem esse padrão. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ETH, Total 2, XRP agora, BNB, LTC e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.